do Poder do Agora, por favor. Tá. Eu até trouxe aqui, então, nós falamos aqui do livro O Poder do Agora, desse autor Eckhart Tolle. Ele é mundialmente famoso, é um best-seller esse livro. E é um livro que me despertou muito, já vinha de encontro com estudos que eu tinha de outras filosofias. E então a gente percebe que a gente está muito ocupado no passado, né? Às vezes se queixando, ai, poderia ter feito diferente, queria que fosse diferente, ou muito ansioso com o futuro, ai, o que que vai acontecer? E você não vive o seu presente, você está ou no passado ou no futuro. E aí você como é que você vai mudar algo? Ou como é que você espera um resultado diferente se a sua presença aqui você realmente não está presente, né? Você não consegue se fazer presente. E esse livro ele trabalha muito essa questão de a gente conseguir perceber. É um desafio muito grande e ele vai muito. A gente tem que desfazer de muitas crenças, de muitas amarras, de muitos pensamentos. Requer um ato de coragem, não é algo fácil, né? Estar presente, porque o nosso ego ele vai estar o tempo todo querendo brigar com a gente, querendo convencer que lá no passado é que era bom, as coisas funcionavam. Ah, lá no futuro aquela pessoa de tal vai salvar a gente e vai dar tudo certo. Então, sempre terceirizando. E esse estado de presença, o poder do agora, a presença, ela nos coloca numa responsabilidade muito grande. Não, eu sou responsável pela minha vida, pelos meus sentimentos, pela minha respiração. Às vezes a gente esquece até de respirar, né? E atropela tudo. Então, quando a gente se coloca realmente na presença, nós também estamos trazendo responsabilidade pela nossa própria vida. E acho que é muito nisso, Vilca, que as pessoas se atropelam, porque cuidar da vida dos outros é mais fácil, né? Apontar lá, ah, fulano de tal devia ter feito de tal jeito e tal. Agora, trazer isso para mim e que ninguém é responsável pela minha vida ou pelos meus atos, pelas minhas decisões, a não ser eu. Então, isso só conseguimos esse ato de coragem no estado de presença. Então, aí vem o desafio. Ok. Certo. Então, nossa, você falou algumas coisas, eu lembrei já de várias. Então, essa Sim, última que tu falou é muito importante, né, gente? É, quando a gente fica, às vezes eu não fico cuidando da vida de outra pessoa, mas eu fico me lamentando por uma vida que não sim, foi como eu queria, ou então antecipando um problema que ainda não aconteceu de fato. sim, Eu posso até ter uma análise de riscos que a gente trata dentro do offload, a gente avalia probabilidades, a gente avalia impactos, mas isso é apenas uma questão preventiva, ninguém garante que vai acontecer ou não. E aí, o que que sim, acontece com a gente, né? A gente, tipo, não se responsabiliza pelo tempo presente. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Eu não me responsabilizo pela minha vida no sim, sentido de o que eu estou fazendo aqui agora, sim, mesmo com perfeito. toda a minha bagagem e mesmo com as probabilidades futuras, o único lugar que eu posso fazer alguma coisa é agora. Então, é sair muito dessa posição, né, de vítima, se for essa questão da lamentação, ou de Sim. algoz, se for essa Uhum. questão da antecipação de problemas. E isso realmente é uma tarefa, né, de interiorização dessa postura, né, Mônica? Sim, perfeito. Tá É, bem. Eu tenho uma outra observação sobre o que tu falou, porque tá. lá na nossa pesquisa, as meninas responderam que a procrastinação é o pior de todos os problemas da vida delas. E na Sim, minha concepção, a procrastinação, né, que ela atrapalha a vida criativa, ela acontece por conta da gente não estar no momento presente. Que ótimo. relação que tu faz com isso? Tu vê alguma relação do fato de a pessoa, né? Se eu tô procrastinando uma tarefa, o que está acontecendo? Qual é a motivação que está me fazendo procrastinar? Será que eu tô com medo de não fazer bem feito? Então, essa antecipação de futuro, ou seja, de novo, não estou no momento presente? Ou então, será que eu tô exausta por causa do meu passado e da minha própria opressão? Então, Sim, também não estou no momento presente? Eu vejo uma ligação direta entre a procrastinação e a presença. sim, perfeito, Cris. Vilca, acho que você respondeu muito bem.
Você já respondeu, na verdade, sim. Por que que a gente procrastina, né? Você realmente não está ali presente, você não está com aquele tesão, com aquela vontade de fazer algo, ou você sabe da importância de fazer, mas está muito no passado ainda, ou muito no presente. Você ainda quer que alguém venha te salvar, ou que alguém venha te ajudar de alguma forma, e você briga consigo mesmo, né? Ah, mas depois eu faço, e vai dar tudo certo. E aí chega o momento do último prazo, do último dia, da última hora, e você vai lá e faz. Então, se você tem essa capacidade toda de fazer naquela pressão do último momento, você tem muito mais capacidade ainda de fazer com mais calma, até com mais desenvolvimento aquele teu trabalho, teu projeto, né? Então, sim, a gente não se dá conta, mas nós temos esse aquele bichinho ali que fica falando pra gente, ah, mas agora não, depois você faz. E aí é quando a gente percebe, esse tempo passa e você não fez. Você está realmente preso em algo do passado que você nem percebe. Às vezes pode ser alguma questão familiar, alguma questão de desconforto mesmo, você fica brigando internamente com o seu chefe, com seus colegas, com o seu cônjuge, seu esposo, seu parceiro, parceira, e aí isso tudo te distrai de você estar presente, né? Então, Exatamente, exatamente. né, As distrações entram aí. Porque essa, sim, essa também é uma das questões que as pessoas colocaram como problema para a vida criativa. Distração, procrastinação. Elas estão intimamente ligadas, na verdade, né? sim. E essa distração, às vezes, ela não é uma distração, ah, eu liguei a TV e fiquei vendo sessão da tarde. Não é bem nesse sentido da distração. Também pode ser nesse sentido. Mas é uma distração disso. Aonde que está a minha atenção? A minha atenção ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Volto a repetir. Então, é essa distração. E é algo muito inconsciente. A gente não se conhece tanto assim como a gente acha, né? Então, você pode pensar bem superficialmente que essa distração é ligar a TV e ficar assistindo filme em vez de trabalhar. Mas é uma distração mental, é algo que fica lá te martelando e te apavorando muitas vezes, tirando o teu sono, né? Eu conheço pessoas que têm, principalmente agora nessa época de pandemia, muito medo, elas têm muita dificuldade, elas têm um exagero muito grande. Claro que tem que se cuidar, não estou falando nada ao contrário, mas é esse bichinho interno aqui do nosso inconsciente que vai te apavorando e vai comendo pelas beiradas e você fica muito preocupado de pegar uma doença, de perder o seu dinheiro, de não estar com a sua família, e aí quando você percebe, o seu dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano de 2020 passou, e você ainda ficou ali com com aquela ansiedade de fazer algo, e Procrastinou, né? não conseguiu fazer. Exato. Procrastinou e não O resolveu a ano todo. ansiedade de não fazer. Então, assim, nossa, é ficar mesmo dentro de uma certa prisão, né? Uma prisão mental. Sim, Essa distração que você está comentando aí, essa distração mental, às vezes ela vem disfarçada de tarefa, né, Mônica? A gente vira perfeito. tarefeira da questão de não cuidar das próprias coisas, né? Ou então fazer uma outra coisa que também você é do seu, né, da sua responsabilidade, mas que você poderia, que tem menos prioridade, mas aí fica deixando as importantes para trás e fazendo só as que já tem alguém cobrando. Então, é uma real perda de foco, né? Sim, Esse tipo de perfeito. distração que você está falando, da perda de foco, certo? Sim, sim. Como é Ótimo. que isso é abordado no Poder do Agora, Mônica? A questão do foco. Qual é a saída para nós? Prestar atenção no seu pensamento. Começar a perceber o que vem no seu pensamento. E aí você vai se dar conta que existe o eu que pensa e o eu que percebe o pensamento. E aí, quando a gente consegue perceber, esse é o eu que pensa e esse é o eu que está percebendo esse momento, aí a gente consegue um estado de presença.
Porque senão a gente vai estar, como a Vilca falou, tarefeiro, fazendo, 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 fazendo. E atingir, como que a gente faz isso, né? De conseguir perceber o ser que está pensando. Não é assim da noite para o dia, mas também não é algo impossível. Não precisa se retirar e virar um monge lá nas montanhas, fazer um retiro espiritual de 10 anos para voltar, como o Eckhart Tolle nos ensina escrevendo livros. Não é assim, é algo bem acessível, mas a pessoa precisa querer, né? Então, prestar atenção, o que que eu quero, o que que eu anseio, quais são os meus medos? É um medo meu ou é um medo dessas pessoas que estão ao meu redor? Será que é algo legítimo, que existe de verdade? Ou é algo imaginário, é uma fantasia? Né? E aí, prestar atenção nesses pensamentos, nesses argumentos do nosso ego. Ele vai estar o tempo todo argumentando, te dizendo, faça isso, faça aquilo. Mesmo que a tua razão, o teu cérebro, né, a tua mente te direcione para um lado e o coração direciona para o outro. Então, você vai começar a prestar atenção no que realmente você sente e como que você age. Às vezes, sentimento e ação, elas vão para direções diferentes. E aí, como que você consegue convergir isso? Desacelerando, prestando mais atenção na sua respiração, meditando. Existem vários recursos. Pode ser dançando, pode ser fazendo atividade física, pode ser, enfim, Contemplando a várias. natureza, Contemplando a natureza, ouvindo música, artes, né? sim, Clarissa cuidando recomenda, de né? uma planta, Contemplação, meditação, artes, atividades físicas, algumas atividades de artesanato, todas elas podem sim, nos levar para esse ponto, né? exato. Então, quando você consegue se dar conta de que é possível ter uma vida um pouco mais é, contemplativa, não necessariamente que você tem que ficar em meditação, mas cuidar de uma plantinha, escutar uma música, prestar atenção numa poesia, ler um livro, nesse sentido que eu falo, então, que é o desaceleramento. E aí você consegue focar, priorizar. Porque nós estamos numa sociedade, né, Vilca, que a gente valoriza e a gente acha bonito a pessoa que faz e faz muito. Mas eu tô fazendo para quem de verdade? É para mim? É para o outro? É para a sociedade? Para quem eu faço tudo isso? E além de fazer, eu ainda mostro que eu fiz e eu ainda espero os elogios por algo que eu me matei fazendo. Então, Sim, prestar atenção. sofrimento durante todo o caminho para ter um pouquinho de dopamina lá no final. E a dopamina, como eu já falei aqui para o pessoal, é um neurotransmissor que ele se esvai rapidamente, a gente fica querendo mais e acaba entrando num ciclo vicioso disso e vira realmente essa pessoa tarefeira que chega uma hora fica exausta e daí procrastina. E aí só fica nesse emaranhado aí. Sim. Olha, a Ângela falou aqui embaixo, fazendo biodança à noite. Biodança à noite. Ah, Biodança. É boa a noite. Rosângela, eu conheço a minha amiga. Um beijo para a Rosângela. Isso aí, já fiz Ela é biodança. professora de biodança. Vou ver se eu coloco a Legal. Rosângela aqui para fazer uma live com a gente também. Depois eu te Isso mando uma aí. mensagem, que ela pode passar conhecimentos desse tipo, né? Relacionados Sim, ao benefício da dança e não só o benefício físico, mas o mental e o espiritual também. a dança Tu também, também né? dança, né, Sim. Mônica? Oi? Não Tu entendi. também dança, não dança? Já fiz biodança, já dancei em casa para me divertir agora na quarentena, mas não é o meu forte. Ah, sim. Mas o teu negócio é andar de bicicleta, né? A Mônica, ela é uma Amo, ciclista ávida. amo. E os E meus nesse, maiores insights estão lá andando de bicicleta. Eu consigo, o tico e teco funcionam. Incrível. então assim, nem sempre a meditação é uma atividade parada, silenciosa, Exato. ela pode ser algo que te faz sentir presente, né? Em movimento, isso. O que que é esse estado de presença? Então, já que a gente começou a falar sobre isso, né? É quando os teus cinco sentidos, eles estão ali.
estão bem presentes. Ah, eu estou vendo a Vilca, eu estou falando com a Vilca, eu estou sentindo o cheiro que tem no meu quarto, eu estou pegando esse objeto, os seus sentidos, né? Eles estão todos presentes. Não é assim, ah, eu estou falando aqui contigo, mas eu estou mexendo no celular, eu estou vendo o que está acontecendo lá no, na vizinha. Então, isso não é estar presente. Então, quando os meus 5 sentidos estão totalmente voltados para a mesma direção, né? E aí eu consigo ser capaz até de perceber, como eu falei antes, aquele eu que está pensando X, Y, Z e aquele ser que está observando tudo aqui dentro de mim, né? Eu estou observando que eu estou pensando X, Y, Z. Nossa, eu estou pensando mal da minha vizinha. Né? Não para se recriminar ou para se elogiar. Não é nem nesse sentido, ah, estou pensando mal. Não, é, ah, estou. Por que eu estou pensando mal? O que ela me fez? O que ela deixou de fazer? Por que eu sinto isso em relação a uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que não é da minha família? Então, observar, não julgar. Eu comecei, ah, estou pensando, né? Já era um julgamento. Não, é observar o pensador, que somos nós. Então, isso é um estado de presença. E aí, para quem acha difícil ou achou complicado isso que eu estou falando, recomendo a leitura do livro. É um livro que é baratinho, não é caro e ele te dá um passo a passo. Ele vai introduzindo nesse pensamento do poder do agora, até você conseguir realmente chegar nesse estado de presença. Por, Um por guia prático, sozinho né? mesmo, com a leitura. Prático, isso. Tem um Uma guia leitura prático fácil. ali. E tem uma coisa também que é bem legal, né, que também consta desse livro, que é a questão, além de ser antropólogo de si mesmo, né, de você se observar sem julgamentos, e aí tentar se conhecer melhor, para depois pensar se alguma coisa é cabível mudar ou não, né? É a questão do corpo também, sentir no corpo, que é essa coisa Sim, sensorial. Então, às vezes, a sim, gente age e não percebe que está se sentindo mal fazendo aquela ação. Tem que estar sim. atento, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente aprende na constelação familiar, né, Vilca? Ah, na constelação familiar também, o nosso principal instrumento é o nosso corpo, não é o mental. Eu sou filha, então eu tenho que agir assim assado. Eu sou pai de fulano, eu tenho que agir assim assado. Eu sou o parceiro, a parceira, então eu tenho que agir assim assado. É muito de como o nosso corpo reage. E aí ele nos comunica sempre, né? E é muito isso da intuição e do instinto também, às vezes, sabe? Quando você. Pressentimento, a gente fala, eu tive um pressentimento que eu me senti mal de não entrar no carro, de não fazer aquela viagem, não fui com a cara do fulano de tal. Na verdade, é o teu instinto mais primitivo que já está ali te falando algo muito importante. E, mais uma vez, não fomos educados a prestar atenção no nosso corpo. Nós não fomos Verdade. educados a perceber os nossos instintos, a nossa intuição. E a nossa intuição, ela tá muito ligada, assim, à reação do corpo, aquele frio na barriga, aquele nó na garganta, sabe? Às vezes você, né, tem pessoas que podem até tremer diante de uma Pelo, possibilidade né, de Mônica, que morte. arrepia. Oi? O pelo que Pelo que arrepia. arrepia, sim. Então, realmente, a presença, o poder do agora, a constelação familiar, né, que são instrumentos que vão nos ajudando a viver uma vida melhor, uma vida que os nossos relacionamentos melhoram, né? E aí, então, quem conseguir realmente prestar atenção no seu corpo, fazendo essa atividade, como que o meu corpo reage? Ele se contrai ou ele fica leve? Me dá aquele frio na barriga? Claro que a gente também tem que saber distinguir, né, o frio da barriga de uma coisa nova que vai te impulsionar para frente ou aquela dificuldade, aquela dor de estômago de medo mesmo. Então, isso nós herdamos, né, dos nossos ancestrais, que eles usaram muito sobre isso para sobreviver. Eles usaram muito esse instinto, né? Eles sabiam que naquela trilha, com aquele animal selvagem, eles não podiam lidar. Então, isso já salvava a vida deles e da tribo todo, né? Daquele clã todo.
E aí, então, nós herdamos isso. E aí, muito. Eu ia pegar o meu telefone agora para fazer um exemplo, mas o telefone está aqui. Então, aqui, muito acostumado com o aparelhinho, né? Esse aparelhinho dá tudo pra gente, né? E de uma forma muito rápida, a gente vai se desconectando mesmo do nosso corpo, do nosso instinto, da nossa intuição, daquilo que o meu corpo está falando. Então, às vezes, a gente precisa dar um passinho para trás, começar a reconhecer, a conhecer de novo esse corpo, que, que é maravilhoso. A gente tem Que é muita muito coisa aqui. inteligente, né? Que é muito Muito mais inteligente do que a inteligente. gente dá valor. É, Então, eu vou e, aproveitar para falar uma parte do corpo aqui. Vou falar um claro, pouquinho do cérebro, então, a respeito disso, tá? A questão do tá. foco. Como que acontece isso no cérebro? Existe uma parte do nosso cérebro que se chama sistema ativador reticular. Tá? Essa parte do Uhum, nosso cérebro, ela praticamente se comunica com todas as outras partes. Então, essa parte é aquela que controla o nosso sono e o nosso despertar. Então, uma função bem, né, física, mas ela também é como se fosse um portal de filtragem para todos os estímulos. Então, assim, sim, num exemplo bem fácil, quando você ouve o seu nome, mesmo que seja num lugar muito barulhento, você, como está muito acostumado, você já tem esse filtro ligado, você olha para aquele lugar. Às vezes tem duas pessoas com o mesmo nome no lugar, as duas sim, viram o rosto, tá? Se com você pensar, certeza. né? Se você pensar numa cor Uhum, agora, uma cor azul, e der uma olhada assim, imagina a cor azul e olha, tu vai ver tudo que tá azul ao teu redor, mesmo que seja uma coisa piscando. pequena, tá? Então é um filtro que existe que se chama sistema ativador reticular. E aí o que a gente grava bem ali? A gente grava todos os estímulos eles passam por esse portal, por esse filtro, menos o cheiro. O cheiro não. O cheiro já vai direto para o sensorial lá. O cheiro é o único que não passa, gente. O resto tudo passa. Então, assim, ameaças passam por ali, coisas que a gente coloca o foco passam por ali, novidades passam por ali. E aí, como é que esse filtro se forma ao longo da nossa vida? Ele se forma pelas nossas experiências. Então, o que significa isso, gente? Que aonde eu coloco o meu foco é aquilo que eu mais vou ver no mundo. Entende? Se eu tenho Sim. foco em coisas negativas, como eu Uhum, tenho esse filtro, quando aparecer uma coisa negativa na minha frente, ela vai saltar aos meus olhos. Eu vou ver ela sim, muito mais do que a positiva, tá? sim. Então, tudo que é importante para você, que já foi importante até agora pelas suas experiências, tá no teu filtro gravado. O que foi assustador para você, tá gravado no teu filtro. Aonde você colocou a sua atenção até hoje, tá no teu filtro. E demandas sociais que você possa ter passado, que a gente passa sempre, todo dia, estão no teu filtro. Por isso é tão importante a gente aprender a estar presente para poder construir esse filtro de hoje para frente, certo? Tudo bem se a gente não sabia disso até ontem ou até agora, mas agora a gente sabe que funciona assim. Sim. Então, tudo que a gente coloca atenção, tudo que a gente lê, ouve, fala, escreve, tudo tá formando esse filtro. Por isso, então, essa questão também de fazer esse esvaziamento, que é meditativo, Perfeito. também é uma limpeza que você faz no seu filtro. É como se fosse o offloading, né, Vilca, do mental, né? Que é isso que você ensina no projeto offloading, né? De a gente começar a se esvaziar de tudo aquilo que nos atrapalha para a gente chegar no nosso projeto principal, né? E aí a meditação, o poder do agora, eles também vão nos esvaziando daquela briga mental, daquela distração mental, né? E aí a gente consegue se colocar mais presente. Ótimo. Eu estava pensando nisso na hora que você estava falando, Uhum. Assim, associando e com o o cérebro floating. explica, né? Não é para quem tem uma pegada menos espiritual e tem uma pegada mais mental, tá bem explicadinho aí pelos neurologistas. Tem isso, certo? Claro que a gente quer, né, que a gente possa encontrar esse lugar da alma, que é esse lugar do desejo mais profundo. Mas se a gente estiver distraído com esse filtro todo poluído, sujo, pensa num filtro de ar condicionado sujo.
Pensa no que tu tá respirando ali. Sim, É isso. perfeito. Tem, tem que E fazer eu essa tenho mais limpeza. uma analogia para fazer para Faça. quem isso vale para mim também. Eu também tenho, porque eu estou falando aqui de meditação e de poder do agora, de presença, não quer dizer que eu também não tenho os meus momentos, às vezes sou mais relapsa, às vezes eu tenho preguiça. Mas o que que fica pra gente? A gente não aprendeu a escovar os dentes todos os dias, 3 vezes ou mais vezes ao dia. A gente não aprendeu a tomar banho todos os dias. Então, esse esvaziamento, essa meditação, relaxamento, visualização, você pode dar o nome que você quiser. Também para a gente limpar todos os dias, né? Nesse sentido. É, tomamos o banho por fora, né? E o banho por dentro. E o Sim, banho por perfeito. dentro. Tem que dar um banhinho por dentro aí, né? Aqui. Mônica, me conta um pouquinho então da tua experiência com o projeto Offloading. O que que foi mais destaque para ti? O que que tu conseguiu incorporar na tua vida? Como é que tá sendo a experiência? Ok. Olha, a experiência foi incrível. Foram quantos meses a gente está já no projeto? 3, 4 A gente meses começou em já? março, Março, né? Indo para o quarto mês, então, pro quarto mês. assim, nada que a Vilca tem um conhecimento, né, muito grande, assim, tanto de comportamento como de projeto mesmo, e de como conseguir tirar do papel o seu projeto. Mas a gente começa bem do iniciozinho, fazendo uma lista das nossas tarefas, aquilo que está pendente já há tempos, né? E aí a gente não consegue, ou por preguiça, ou por enrolação mesmo, procrastinação. E aí, então, o que que ficou para mim? Eu estou até olhando aqui para minha lista mestra, ela está diminuindo, né? De coisas para fazer, coisas que Yeah! estavam lá desde o começo do ano, né? E aí eu consegui me tornar mais proativa mesmo, assim, de olhar para aquela lista e não ficar assim só aqui, sabe aquele post-it mental, assim, eu tenho que fazer isso e tal. Eu já me achava uma pessoa organizada, mas fazendo essa lista mestra de coisas pendentes, sabe? Até de valores, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pedir, porque agora não teve as viagens, eu tinha que pedir reembolso, né, de companhia aérea, coloquei ali, porque é uma coisa assim que é chata, né? Tem que ligar no 0800, não sei o quê. Então ia ficando para depois. Aí coloquei ali, já consegui também o ressarcimento, sabe? Coisas que vão. Porque senão ia, sei lá, passar um ano e eu não tinha feito ainda, porque é uma coisa que não é assim, ai, que delícia de fazer. Então, peguei essa mania do planner, né? De ter uma folhinha impressa. Eu gosto de. Na agenda do celular, eu acho que me incomoda, sabe? Ficar toda hora apitando. Ai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não queria que ficasse, né? Para mim, funciona dessa forma. Então, eu tenho meu planner, eu consigo visualizar, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso ver, né? Assim, de preferência o mês todo, isso me ajudou muito. E também quando a gente fez aquele projeto de aquele das estratégias, né, do risco que pode acontecer e tudo mais, assim, comecei a pensar de uma forma mais profissional, sabe? Ai, nossa, isso é muito bacana. E aí isso me empolgou muito, assim, para conseguir colocar, tirar do papel um sonho que eu tenho e ver que ele está cada vez mais próximo, que ele é possível de ser realizado, né? E não ficar no mundo da imaginação. Então, isso me ajudou muito, viu? Que foi muito importante para mim. Obrigada. Ah, que bacana, Mônica. Então, assim, as coisas que a Mônica comentou, né, elas têm a ver com alguns elementos de apoio que a gente usa para descarregar e para organizar toda essa pendenga que a gente tem na vida e depois a gente ir inserindo aos poucos o que a gente quer fazer, né? E essa coisa visual também dá uma tranquilidade, porque você sabe que tá ali, Sim, tirar da cabeça dá uma tranquilidade, tu se sente mais tranquila e tu pode escolher o que que eu vou fazer agora. Então é de volta ao presente, de novo, de volta ao sim, presente, usando elementos de apoio no mundo material. Essa primeira parte que ela comentou. E quanto ao projeto, que já é quase no finalzinho, né, de passar todas umas etapas ali, a gente vai vindo numa priorização. Então a gente pega tudo que tem assim misturado, vai separando, vai categorizando e insere também coisas que dão alegria para a vida da pessoa, coisas que ela quer fazer, os sonhos dela, até a gente priorizar.
e a partir da priorização aplica as técnicas de mercado que são da minha profissão de origem para fazer os projetos. E aí é fácil de fazer, porque você já tem tudo, né, destrinchado. O problema é o Sim. emaranhadão todo quando a gente está assim, que era como eu vivia também. Quando eu fiz isso, é a mesma Uhum. coisa. Você fala que você também passa por isso, eu também passo por isso. Às vezes eu mesmo me coloco numa situação que me sobrecarrega e eu tenho que dar o passo para trás para voltar para o meu Sim. momento presente, fazer a aplicação das técnicas de novo e aí seguir. Então, por Sim. mais que a gente dê passos para trás, você dá dois para frente, um para trás, três para frente, um para trás, né? Você não fica nem parada no mesmo lugar e nem só para trás. É porque às vezes as pessoas, eu, você, quem está nos assistindo, tem sonhos, né? Qualquer que seja. E aí, quando fica no plano da cabeça, no plano mental, esse sonho parece que ele tá tão distante de ser realizado, tão longe. Eu lembro, por exemplo, quando eu comprei o meu apartamento, né? Eu assim, eu sabia o valor que eu tinha, o valor de FGTS, o quanto que eu podia contar, né, com o FGTS, o quanto que eu tinha de economia, o quanto que eu precisava, enfim, negociar também, sabe? E aí eu consegui fazer essa compra. E aí eu lembro que uma colega de trabalho, assim, até com mais idade do que eu, ela disse, ai, eu te admiro tanto que você fez isso e tal. Eu quero fazer também, não sei o que, assim, ela viu a minha inspiração. E eu não sou assim, ai, uma inspiração em economia, ou não é isso. Ela viu, né, que para mim foi batalhado e tudo, e ela viu da onde que eu saí, o que eu consegui conquistar. E aí ela viu assim, e eu falei, você sabe quanto que você tem de saldo de FGTS, quanto que você tem de economia, quanto que você, quais são os seus recursos, até quanto que você pode gastar? Daí ela disse, não, não sei. Daí eu falei para ela, começa colocando no papel, você tem que saber. Desculpa, viu, que eu comecei a dar um exemplo nada a ver, mas assim, Não, eu tudo acho bem, que tudo bem. mas eu acho que é isso que você está ajudando a gente. Você tem esse sonho, como é que você sabe? Você não sabe nem o quanto você pode gastar, o quanto que você tem de saldo, o quanto que você tem de recurso para investir, né? O quanto que você vai ter que negociar, o quanto que você vai ter que esperar ainda. Então, tirar o sonho do papel porque sabe o que que acontece? Às vezes, esse sonho é tão importante para você, tão, 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 tão realmente importante, que você vive o sonho, né? Mas, e daí dá aquele medinho, e isso explica aqui no Poder do Agora, né? Dá aquele medinho de você colocar no papel e você tem medo de Não se frustrar, de concretizar. não conseguir, ou até de conseguir, porque aí o que que você vai ficar sonhando? Então, tudo isso tem a ver com o poder do agora e tem a ver com o offloading, que a Vilca nos ajuda, né? Então, assim, conseguir Lá, olhar para esse sonho de uma forma bem palpável e bem real. E acho que foi isso que você me ajudou muito, Vilca. que bom. Lá no offloading a gente trata de recursos, lógico, mas o principal recurso é o tempo, né? O tempo é Sim, toda a base de como destravar as questões do tempo é a base do offloading, onde eu fui buscar como se forma tudo isso, tanto na cabeça, no lado mental, no lado emocional e no lado prático também, no lado material, né? Mas é óbvio, a gente trabalha 5 Eus lá, né? A gente trabalha uma integração de várias áreas da vida da pessoa para que ela possa, sim, dar conta de fazer qualquer sonho que ela deseja, né? Que ela ponha em sim. prática. Moniquete, eu tenho uma surpresinha. Oba, Olha só. adoro. Oba, É, olha a pegadinha que as amigas colocam as outras, né? É o seguinte, a é. gente tá trabalhando, né, o offloading agora para o sustento da vida criativa. Então tu conhece a Certo. história da La Chorona e tu sabe também Sim, que uma das maneiras de despoluir o rio, que, né, que não deixa a gente seguir com os nossos projetos, é aceitar elogios, certo? É a primeira sim. recomendação da Clarissa. Aí, eu Tá, estou fazendo um exercício um pouco invertido aqui, que é o seguinte: faça um elogio para você mesma. Me conta para tá. nós no que você é boa, Mônica. Ai, eu sou boa. Eu sou entusiasmada. É um só ou vários? Pode ser vários. Que Tá. bom se for vários, já dá exemplo que pode ser vários. É que eu me trabalhei muito isso, sabe? Tipo, eu tenho cadernos de elogios, eu aprendi a aceitar elogios. Quando alguém elogia.
muitas pessoas já se desfazem. Ai, que lindo a sua mantinha. Ai, ela tá velha, né? Quando alguém te elogia, sim, sou, reconheço e agradeço, né? E a gente pode retribuir também esse elogio. Então, voltando aos meus elogios, eu acho que eu sou uma pessoa entusiasmada, eu sou uma pessoa determinada, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou alegre, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa educada, gentil, eu sou uma pessoa emotiva. Acho que isso é um elogio. Isso Sim. é algo verdadeiro de mim, mas eu coloquei aqui como elogio porque eu demonstro as minhas emoções. Enfim, tenho muito, muito, muito Nossa, mais. Mônica, que maravilhoso. Falou vários, e isso é um grande exemplo para nós todas que Sim, queremos resgatar a vida criativa. Porque é sim, importante, ó. Lembra que a gente falou agora do foco, o filtro do foco. Se eu começo a focar nas coisas positivas a meu respeito, eu começo a acreditar e isso me dá força motora para agir. Então, é sim, super importante ter este foco aí, tá? sim. E, Mônica, Obrigada pelo conta para desafio. nós só um pouquinho da historinha não é, do journaling, do diário de elogios que você fez para Ah, outra pessoa. sim. Era diário de elogios? Como é que era isso? Eu coloquei Diário de Elogios o nome, né? Sim, eu recebi esse. Acho que foi em. Gente, há quase, quin- quase 15 anos atrás. Era um grupo de amigos, né? De uma filosofia religiosa, mas não importa assim, né? Se era religião ou não. E a gente aprendia muito isso sobre o elogio. E aí, então, no final do ano, o presente daquele grupo seria elogios, né? Algo que você fizesse com as suas próprias mãos para presentear a outra pessoa. E eu recebi um caderno de elogios. Eu não recebi uma folhinha, eu não recebi um elogio, eu recebi um caderno. Eu tenho esse caderninho até hoje. E aí essa pessoa, essa amiga, ela fez meditações assim, né, durante um período, acho que um mês. E aí ela fazia meditação, ela pensava em mim e ela escrevia esses elogios para mim. E coisa mais linda. Então, ao eu receber isso, eu achei coisa mais linda. Então, quando eu quero elogiar, quando eu quero presentear alguém, eu também faço isso. E eu fiz isso pro meu namorado ano passado, né? E aí eu escrevi elogios durante o ano todo, alguns elogios para ele. E foi incrível, assim, a reação dele e tal, sabe? Foi uma coisa muito linda, assim, porque eu já recebi isso e poder presentear uma pessoa dessa forma também é muito bacana e foi incrível. Coisa mais linda, gente. Meu Deus do céu. Sim. Imagina a Coisa satisfação, linda. imagina a sensação que vocês têm ao dar e ao receber algo assim. É demais, né? Demais. Foi. Realmente você é amorosa, hein, Mônica? Realmente. Esse Obrigada. elogio aí bem verdadeirão mesmo. Dá pra, assim, você que tem que saber se é verdadeiro, certo? Mas tem alguns Sim, que ficam claros visíveis para o mundo exterior também, né? sim. Mônica, a Legal. segunda parte da surpresinha é o seguinte, Tá, eu estou promovendo um círculo, tá, de conselhos. Então, a primeira moça que fez a live deu um conselho para tá, a segunda moça. E a segunda tá, moça deixou um conselho para você. Este conselho aqui, tá. ó. Ai, que Tudo que lindo! você deseja está ao seu alcance. Ela Tá, deixou esse conselho para você. Tem a ver com a tua tá. vida nesse momento? Sim, muito, 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 muito. Com certeza. Com Então, tu certeza. recebe esse conselho aqui. E agora eu vou Recebido. pedir para tu me passar o conselho que eu vou falar para a moça da live de amanhã, para a offloader de Tá. amanhã. Esse Ah, fala. conselho, né? Enquanto tu vai pensando, eu vou conversando aqui com o pessoal. Esse conselho, gente, Tá. não é só para Mônica, né? Esse conselho é para todos nós. Certo? É algo que quem está aqui assistindo ou Sim. quem vai assistir a gravação depois tá precisando receber isso aqui, certo? Uhum. Então, levem, né? Levem os conselhos que as Tá. meninas estão passando aí, que elas são especialistíssimas, essas mulheres. E eu vou anotar aqui, Mônica, que conselho Eu você já, vai deixar, então.
Já sei. Que tem a ver tudo com constelação e tem a ver tudo com. Eu tava revisando aqui, dando mais uma olhadinha no livro, né? Antes da nossa live, e tem tudo a ver também. Uma pessoa queria saber muito como fazer para chegar no ponto de iluminação espiritual que o Eckhart Tolle chegou, né? E ele fala para as pessoas: você já tem. Então, o conselho que eu vou deixar para a pessoa que vai fazer a live amanhã, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo que você precisa. Isso. É um pouco parecido com o de hoje, mas tem uma outra finalidade. Sim, e até porque tem a ver com a questão dos próprios recursos, né? Sim, A gente exato. Nesse tem os sentido, recursos, a gente temos. tem os recursos, a gente só talvez não esteja vendo porque o foco está em outra coisa, está no Uhum. passado, está no futuro, né? Não está Nas aqui na distrações, respiração, perfeito. né? Então a gente tem, eu vou passar esse recado para ela amanhã, tá bem? Sim, E ai, esse adorei. recado também vai lá pro grupo pro canal do Telegram, para quem não sabe, para quem não entrou ainda, tá, gente? O canal do Telegram é onde a gente vai compartilhando todas essas mensagens que a gente vai recebendo. Diariamente tem alguma interação. E depois de cada live, as especialistas, essas offloaders, pancaceira que eu trouxe aí para vocês, elas estão deixando um presentinho lá. Também vai ter um presentinho da Mônica lá hoje para Sim. vocês, tá? Então, o link para o canal tá na bio. E a Mônica, no canal dela, ela tem um canal no YouTube que é sobre este livro, não é, Mônica? Esse livro, eu falo sobre constelação familiar também e sobre esse livro, O Poder do Agora, com algumas reflexões, né? Faço a leitura do livro e algumas reflexões minhas e até algumas meditações, né? Conduzindo pessoas à meditação. E apareceu tudo isso agora nesse momento de quarentena. A gente teve que se reinventar, né? Tirar o nosso melhor, né? Para primeiro lugar, para a gente se ficar, né, com a mente sã e depois, quem sabe, passar para outras pessoas também, né? Para ficar centrado, né? Porque quando tem muita Sim, instabilidade no mundo lá fora, tem que ter centro aqui, né? Senão a gente fica exato. tudo se desmancha mesmo, se desmancha. Mônica, então, olha, pessoal, eu vou colocar aqui para como recado final, tá? A gente pode sim treinar isso lá no canal dela. Tem um monte de exercício prático para você começar a fazer prestar, né? Prestar atenção na sua respiração, prestar a atenção na sua atenção, né? Prestar atenção no que você está colocando foco, Sim. começar a viver um pouco mais dessa leveza que é estar no momento presente. E aí desenrolar a própria vida criativa, porque você não fica oprimindo, né, a sua criação com as coisas de antes ou as coisas de depois. E a Posso fazer Mônica só mais uma também, observação lógico, com a sobre a nossa criatividade e esse estado de presença, né, viu? Que às vezes a gente acha, eu tenho que produzir e fazer algo maravilhoso para o mundo, mas é justamente quando você está relaxado, quando você está tranquilo, quando você está presente, é que você dá oportunidade para a sua criatividade chegar, né? Então, você quer produzir, você quer fazer algo, você quer fazer algo diferente, que faça diferença para você, na sua vida e na vida das pessoas. Então, comece não assim fazendo loucamente coisas para uma dar certo. Não, é muito mais, como dizem, né? Muito mais inspiração, né? E você realmente deixar chegar essa inspiração. E aí, quando chegar, aí sim você vai trabalhar loucamente. Mas para essa inspiração chegar, você precisa estar no seu próprio corpo e não no celular 1000 vezes por dia. Nada contra o celular, né? Mas distraído, fazendo coisas para os outros. Faça para você primeiro. literalmente inspiração, né, Mônica? Como a gente fez o exercício ali. Sim, Tudo a ver. sim, sim. Inspiração mesmo, né, gente? Exato. Tá bem? Então, gente, ó, amanhã a gente volta com mais uma live. Só que amanhã, ao invés de 18h30, vai ser às 19h, porque a minha convidada tem outro compromisso antes, tá? E eu vou deixar aqui a música que a Mônica mandou para as meninas hoje, que era uma música para inspirar
né? E a Tá, gente pode sim chegar nesse ponto aí, a firework, né, tá. Mônica? Ótimo. Linda essa música. O que é que tu vê nessa música, Mônica? Por que que tu Bom, recomenda ela como inspiração? bom, primeiro, ela vai dizer, né, na tradução ali, se você prestar atenção, que você pode ter passado por momentos muito difíceis, mas dentro de você existe algo que vibra, né? Que é, daí na tradução literal vai dizer, ah, você é como um fogo de artifício, né? E aí, então, deixa esse algo que está dentro de você chegar realmente, brilhar, né, na sua vida, transbordar, vai brilhar tanto, tanto, tanto que vai transbordar para o mundo e para outras pessoas. Mas, primeiro, que todo mundo passa por esses altos e baixos, né, por essas dificuldades, todo mundo tem um pouco de. Precisa se conhecer primeiro para depois transbordar mesmo. Então, essa música é muito inspiradora nesse sentido. Tá bem, gente. Mônica, brigadão, viu, querida? Foi ótimo, Obrigada. adorei. Beijos. Vamos Obrigada ficar com pela a música oportunidade. então, gente. Adorei. Daqui a pouco vai cair a live. Tá. Beijo, Beijo. gente. Você tá conseguindo ouvir, Mônica? Ainda não. Agora sim. Ei, Laia. Oh, caramba. Deu uma pausa aqui, mas já vai pular o anúncio. Eu tinha já deixado Tá. engatilhado. Aí, Obrigada. Ai, que lindo. obrigada, pessoal, que estava aí. Beijos para todo mundo. Até amanhã. A gente volta com mais um tema, hein? E mais uma convidada. Isso aí. Sucesso, Vilca. Vamos aproveitar para sentir o corpo, Mônica. Beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã.